Bom, vamos iniciar a sessão 2, que trata do Sola Scriptura. Sola Scriptura é o princípio formal da reforma. É a base epistemológica sobre a qual todos os outros princípios se fundamentam. Sola Scriptura não significa somente a Bíblia, no sentido de que outras fontes de conhecimento são inúteis, mas que a Bíblia é a única autoridade infalível e final para a fé e prática cristã. Na época de Lutero, a Igreja Católica ensinava que havia 3 fontes de autoridade doutrinária coiguais, que eram a Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja, ou seja, o ensino oficial dos papas e concílios. Lutero e os reformadores argumentaram que isso colocava a tradição humana no mesmo nível da palavra de Deus, permitindo que doutrinas não bíblicas fossem impostas aos cristãos. Na Dieta dos Worms, de 1521, quando Lutero foi pressionado a retratar-se de seus escritos, sua resposta tornou-se emblemática de sola Scriptura. A menos que eu seja convencido, disse Lutero, convencido pelo testemunho da Escritura ou por razão evidente, não posso e não me retratarei, pois é perigoso para um cristão falar contra a sua consciência. Aqui estou, não posso fazer de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. A posição protestante sobre sola Scriptura, com precisão teológica, diz respeito ao fato de que a Bíblia ela é suficiente, ou seja, ela contém tudo de necessário para a salvação e vida cristã. A palavra é clara, pode ser compreendida pelo crente comum com iluminação do Espírito Santo. E a autoridade final, ou seja, ela julga todas as outras alegações de verdade, incluindo tradições eclesiásticas. Sola Scriptura não significa que a tradição é inútil ou que credos e confissões não têm valor. Os protestantes valorizam a história da Igreja, os credos ecumênicos, que são apostólico, niceno, calcedônia e as confissões reformadas. No entanto, todas essas fontes devem ser subordinadas às Escrituras e devem ser testadas por elas. Como disse Lutero, a palavra de Deus permanecerá sempre, para sempre. Todos os outros escritos perecerão. Aqui, o conceito de clareza, que é a perspicuidade das escrituras. As verdades essenciais para a salvação, elas são suficientemente claras para que qualquer leitor sincero possa compreendê-las. Isso não significa que tudo na Bíblia é igualmente claro ou fácil de entender. Por exemplo, segundo Pedro 3,16, reconhece que algumas coisas são de difícil compreensão, mas que o caminho da salvação é claro. Os protestantes usam passagens para fundamentar o sola Scriptura. Passagens como 2 Timóteo 3,16 17, que dizem: toda escritura é inspirada por Deus e útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Atos 17:11 diz:
Os bereanos examinavam as Escrituras diariamente para verificar se o que Paulo ensinava era verdadeiro. Agora, vamos ver a perspectiva católica. A Igreja Católica ensina que há 3 fontes de autoridade doutrinária que trabalham juntos. Segundo a Igreja Católica, essas fontes são a Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Essas 3 fontes não são independentes, mas formam um tripé interdependente. A Escritura é interpretada à luz da teologia e o magistério tem autoridade para declarar a interpretação autêntica de ambas. O conceito católico de tradição apostólica não são apenas costumes humanos, mas ensinamentos transmitidos oralmente pelos apóstolos que não foram todos escritos no Novo Testamento. A Igreja Católica argumenta que Jesus não deixou um livro, mas uma igreja viva com autoridade para ensinar. Segundo a Igreja Católica, pode-se citar segundo Tessalonicenses 2,15, que diz: permaneçam firmes e retenham as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. O Papa e os bispos, em comunhão com ele, têm autoridade para interpretar autenticamente as Escrituras e as tradições, sob condições específicas, por exemplo, o ensino de ex-cátedra do Papa ou definição de concílio ecumênico. O magistério pode declarar doutrina de forma infalível. A objeção católica à sola Escritura diz que a Bíblia não se interpreta por si mesma, como evidenciado pela fragmentação protestante em milhares de denominações. Sem uma única autoridade interpretativa final, cada pessoa torna-se seu próprio Papa, levando ao caos doutrinário. Além disso, a própria Bíblia não ensina só a Escritura. O cânon bíblico foi determinado pela tradição da Igreja Católica. Na verdade, essa autoridade interpretativa, no meu entendimento, ela não existe. A interpretação é dada por aquilo que o Espírito Santo trabalha no coração de pessoas sinceras, honestas e tementes a Deus. E isso não pode ter uma autoridade da Igreja, uma autoridade final da Igreja. Essas diferenças sobre autoridade levam a conflitos teológicos fundamentais. Afinal, a questão central é: quem tem a palavra final? Para nós, os protestantes, é a Escritura. Para os católicos, é o magistério da Igreja, interpretando a Escritura e a tradição. Alguns exemplos concretos de como essa diferença se manifesta. Purgatório. A Igreja Católica ensina a existência do purgatório como doutrina definida, baseando-se em 2 Macabeus 12:46. Macabeus é um livro deuterocanônico. E na tradição, protestantes rejeitam o purgatório porque não encontram um ensino claro sobre ele nos livros canônicos da Bíblia. Um outro conceito é o conceito da Imaculada Conceição de Maria, que foi definida como dogma pelo Papa Pio IX, em 1854. Essa doutrina ensina que Maria foi concebida sem pecado original. Católicos baseiam-se na tradição e na autoridade papal.
protestantes rejeitam isso porque não veio base bíblica clara. Um outro conceito, a Assunção de Maria, definida como dogma pelo Papa Pio XII em 1950, ensina que Maria foi assunta aos céus de corpo e alma, novamente e baseado na tradição e autoridade papal, não em ensino bíblico explícito. Estes exemplos que foram dados aqui ilustram como a diferença sobre autoridade leva a diferenças doutrinárias concretas. Quando a tradição e o magistério têm autoridade coigual à Escritura, doutrinas podem ser definidas, mesmo sem base bíblica clara. Por outro lado, sola Escritura traz uma série de implicações práticas para a vida cristã. Ou seja, sola Escritura não é apenas uma doutrina abstrata, mas tem consequências concretas para como os cristãos vivem sua fé. Acesso direto às Escrituras. Sola Escrituras levou a tradução da Bíblia para várias línguas vernáculas e a ênfase na alfabetização universal. Isso aqui é um aspecto muito importante. Todo crente pode ler e estudar a palavra de Deus por si mesmo, não dependendo exclusivamente de intermediários eclesiásticos. Isso democratizou o acesso à verdade espiritual. Isso aqui é um grande aspecto de sola Escritura. Um outro aspecto fundamental é o sacerdócio universal dos crentes. Se a Bíblia é clara e acessível, todo crente é um sacerdote em potencial, capaz de aproximar-se de Deus diretamente e interpretar as Escrituras com a iluminação do Espírito Santo. Isso aqui é um aspecto, muito grandioso que determina, que mostra que o cristão, ele não precisa, na sua comunicação com Deus, essencialmente depender de intermediários. Isso é muito maravilhoso. Evidentemente que isso não elimina o papel de pastores e mestres. Efésios 4:11, por exemplo, embasa isso, mas por outro lado, reconhece a dignidade e responsabilidade de todo crente. Outro aspecto é a reforma contínua, ou seja, sempre reformanda. Se a Escritura é a autoridade final, a Igreja deve estar sempre disposta a reformar suas práticas e doutrinas quando se desviam do ensino bíblico. Reformada e sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Tornou-se um lema protestante. Então, temos aí o desafio protestante: como evitar que o individualismo interpretativo e a fragmentação denominacional. A história protestante mostra que só a Escritura, sem mecanismos adequados de responsabilidade comunitária, pode levar à proliferação de interpretações conflitantes. Isso aqui é um aspecto negativo, e que deve ser cuidado sempre, para que se evite esse problema, uma vez que no caso das igrejas protestantes há muitas denominações e isso indica que na essência é a questão da interpretação da Escritura que não é levada de certa forma a sério, e isso pode levar a proliferação de interpretações conflitantes. Então é um cuidado que deve se ter sempre. Agora que exploramos sola Escritura, vamos para o segundo princípio fundamental, que é sola fide, ou seja, somente a fé.
Sola fide é o princípio material da reforma, a doutrina central sobre como um pecador é justificado diante de Deus. Enquanto sola escritura é o princípio formal sobre a autoridade, sola fide é o princípio material sobre o conteúdo do evangélico. E aí nós temos que considerar o contexto histórico da época de Lutero, onde a igreja ensinava que a justificação vem pela fé mais obras. E isso evidentemente, dava espaço para aberrações dentro da igreja, como o pagamento de indulgências. Mas segundo a igreja, isso era fé inicial, batismo e participação nos sacramentos, boas obras, penitências e indulgências, como eu falei agora há pouco. Lutero descobriu em Romanos que a justificação é somente pela fé, sem obras da lei. Esta descoberta foi libertadora para ele, que havia se atormentado tentando ganhar a aprovação de Deus através de disciplina ascéticas rigorosas. Lutero, com sua famosa declaração, que é: se o artigo da justificação é perdido, toda doutrina cristã verdadeira é perdida. Para Lutero e para os reformadores, sola fide não era uma doutrina periférica, mas o próprio coração do Evangelho. Perder sola fide é perder o Evangelho. Justificação é um termo legal, forense, que significa ser declarado justo diante de Deus, não ser tornado justo interiormente. Isso é santificação. A justificação é um ato instantâneo de Deus que declara o pecador justo com base na justiça imputada de Cristo, recebida somente pela fé.